A NBA está em choque nos últimos dias depois de LeBron James anunciar que vai ser jogador dos Philadelphia 76ers. No tema dia desta terça-feira temos Igor Gonçalves, apresentador do podcast NBA Funda 3, para falar sobre esta mudança. Por isso, Igor, sem mais demoras, bom dia. Antes de mais, esta decisão, o quão chocante foi para os amantes da modalidade? Sim, bom dia. Foi chocante de QB. Sabia-se que Philadelphia era uma das equipas que estava na corrida, mas achou-se sempre que seria o outsider, digamos assim, das possibilidades. Não porque Philadelphia tenha algum problema, mas porque as outras equipas eram tinham muito mais ligações a LeBron James. Portanto, só para contextualizar, LeBron James terminou o seu contrato com os Lakers. Houve um bocado aquela ideia do vou-me despedir antes que tu me despeças. Portanto, os Lakers claramente já mudaram o rumo para seguirem Luka Doncic. E LeBron James mostrou alguma, não é insatisfação é a palavra forte mais, mas algum desconforto por ser a terceira figura da equipa, até porque Austin Reeves também se afirmou nos últimos anos como uma das figuras dos Lakers. E, portanto, havia um bocadinho aquela coisa do, sim, nós queremos que tu fiques, mas se tu encontrares outra equipa. E então LeBron James saiu dos Lakers. E havia, apesar, e já depois falaremos disso mais lá para o fim, apesar de ele ter 41 anos, havia muitas equipas interessadas na sua contratação. Ele fixou-se numa fase inicial em 4, 5 possibilidades. Ainda se falou de Minnesota, de Denver, mas rapidamente se percebeu que não iria acontecer. Não porque as equipas não tenham grande qualidade, mas porque Minnesota e Denver não são propriamente cidades onde LeBron James queira passar os próximos anos. E, portanto, sobraram 4 equipas. A primeira eram os Golden State Warriors, que a certa altura até parecia ser o destino mais provável, mas devido às idades dos jogadores dos Warriors, Curry, Draymond Green, o próprio Kristaps Porzingis, Jimmy Butler, está lesionado, rapidamente LeBron James descartou essa possibilidade, porque percebeu que, apesar de ser uma situação nostálgica de poder jogar com Steph Curry no final da carreira dos dois, nas hipóteses de ser campeão seria muito limitado. E depois sobraram então 3. Philadelphia, Cleveland, onde LeBron James começou a sua carreira, e ele é do estado do Ohio, ele é de Akron, que é bastante perto de Cleveland, e os Miami Heat, onde ele também jogou, onde ganhou os 2 primeiros títulos da sua carreira. Portanto, assumiu-se que seria entre Cleveland e Miami, até porque Pat Riley e os Miami Heat garantiram recentemente Giannis Antetokounmpo, e portanto imaginou-se que LeBron James pudesse sentir uma atração interessante por jogar com Giannis. E depois havia a questão Cleveland, e estamos a falar de Cleveland, finalista da conferência, mas também uma equipa também fortíssima. E Cleveland, por ser o full circle da coisa, ou seja, ele começou em Cleveland e agora terminaria 25 anos depois, ou 24 anos depois, em Cleveland. A correr por fora estavam os Philadelphia, e depois de lermos as declarações de LeBron James de que o principal fator era conquistar o título, ainda conquistar um 5º título na sua carreira, ele tem 4, percebeu-se que Philadelphia era a equipa mais bem preparada para receber LeBron. E porquê? Porque Philadelphia não só tem Joel Embiid e Tyrese Maxey, como fez a grande move pré-LeBron do verão, ou uma das grandes moves do verão, foi a troca de Jaylen Brown, antigo colega de equipa de Nemias, nos Boston Celtics. E, portanto, LeBron James entra aqui numa equipa que já tem um All-Star, Tyrese Maxey, que curiosamente é representado pela agência de LeBron James, a Clutch, onde ele é acionista com o Rich Paul, marido da Adele, só aqui um fun fact. Tyrese Maxey é jogador da Clutch e o próprio treinador Nick Nurse é também jogador, ou neste caso treinador, que é representado pela Clutch. Portanto, logo aí junta-se a pessoas que ele conhece bem. Tem também VJ Edgecombe, que no ano passado foi um dos rookies mais relevantes da temporada. Tem agora Jaylen Brown e tem Joel Embiid. E, portanto, LeBron James entra diretamente na posição 4, que era a posição mais deficitária da equipa. Portanto, no panorama de ainda querer ganhar mais um título, no panorama de basquetebol, claramente é o fit mais fácil de compreender. E, portanto, é uma surpresa porque a certa altura imaginou-se mesmo que Miami e Cleveland estavam sozinhos na corrida, mas estava dentro do lote das equipas, ou seja, não foi para os LA Clippers, por exemplo, não foi aquela coisa de completamente fora do reino das possibilidades, não. Mas ainda assim, ver LeBron James com uma camisola dos 76ers é realmente estranho. Estamos a falar de um jogador que tem uma carreira ímpar, que só tinha jogado até então em 3 equipas, Cleveland, Miami e Lakers, e de repente aparece em Filadélfia, uma cidade onde ele não tem qualquer ligação. Ele, isto não é ainda oficial, mas em princípio será verdade,
Ele nem sequer vai viver em Filadélfia, vai viver em Nova York e vai fazer a viagem para cima e para baixo, de helicóptero, exatamente, é uma viagem de cerca de 1 hora e pico. Portanto, não tem qualquer ligação, é uma decisão puramente de querer conquistar o 5º anel. Acaba por ser uma mudança drástica e, como tu dizes, para conquistar o título, então é natural perguntar-te se achas que os 76ers passam a ser candidatos ao título. Sim, eles já eram, não é? A pergunta aqui é se passam a ser o maior candidato. É difícil porque é uma equipa que está um bocadinho ligada à saúde, não é? LeBron James tem 41 anos, esta época foi a época onde ele, não é a única época, mas foi uma época onde ele teve que ser gerido muito bem, até começa esta época, a passada, até começa com uma lesão um bocadinho estranha, uma lesão na ciática, uma lesão um bocadinho associada às pessoas mais idosas, mas portanto, vai ter que ser gerido. E depois, claro, há a questão de Joel Embiid, que é um eterno problema de saúde, o joelho esquerdo dele está absolutamente destruído. Ainda assim, é interessante ver que Joel Embiid, ao final de muitos anos, consegue ter pela primeira vez um verão de saúde, de poder trabalhar no seu corpo, trabalhar no seu jogo. Normalmente ele está sempre ou pré ou pós-operação, chega sempre aos verões ou pré ou pós-operação. Portanto, é assim, esta equipa de Filadélfia, olhando para os nomes, o 5 inicial é absolutamente insano. É uma coisa que nós construímos na PlayStation, é Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, LeBron James e Joel Embiid. Isto é louco, nunca aconteceu em jogadores no seu prime. Às vezes acontece, eu lembro-me, por exemplo, quando os Lakers vão buscar Gary Payton e Karl Malone em 2004 e tem Kobe, Shaq, Gary Payton e Karl Malone no 5 inicial, mas Karl Malone tinha 41 anos e o LeBron James também tem, mas pronto, está num nível diferente. E Gary Payton também já tinha quase 40 anos. Portanto, isto é insano. Portanto, temos que colocar a Filadélfia na cúpula dos candidatos. E vou responder aí à frente depois. Há muitos pontos de interrogação nesta história toda. E a questão das lesões, será que esta equipa vai conseguir aguentar? E neste momento os playoffs são tão intensos e é tão difícil as equipas manterem-se saudáveis em 4 séries de playoff, que confiar que Joel Embiid o vai fazer e que LeBron James o vai fazer é improvável. Mas temos que colocar esta equipa porque realmente o talento bruto está lá. Lá está, falaste aqui das lesões, também há desafios para resolver no ataque, na defesa. Onde é que reside o maior desafio? Sim, eu acho que é igualitário, porque ofensivamente esta equipa de Filadélfia já no ano passado viveu um bocadinho isto. Tem 2 estilos de jogo. Tem o estilo de jogo rápido, Tyrese Maxey, que foi o jogador que marcou mais pontos em contra-ataque na NBA. Curiosamente, LeBron James, aos 41 anos, foi o segundo. E depois tem o completo inverso da medalha, o jogo de 5 a 5 meio campo, lento, que é o jogo do Joel Embiid, onde ele é super eficiente, Maxey é super eficiente no outro. Portanto, a equipa já muitas vezes alternava estilos de jogo, um bocado aquilo que nós dizemos na NBA, your turn, my turn. Portanto, agora é a tua vez, agora é a minha vez, agora é a tua vez, agora é a minha vez. De repente, acrescentam aqui Jaylen Brown, que vem de uma época, do ponto de vista individual, do mais alto nível, a sua melhor época, mas que tem um estilo de jogo que é uma mescla de isolamentos com velocidade. E depois acrescentam aqui LeBron James, que quando saiu a notícia que LeBron James ia para Filadélfia, houve um jornalista da ESPN que contabilizou o usage de cada jogador. O usage é a percentagem de vezes contigo em campo que um ataque termina com um lançamento teu, uma ida para a linha de lance livre tua ou uma perda de bola tua. E se somarmos tudo, o usage dos jogadores na última temporada dá quase 150%, ora, só pode haver 100, não é, no jogo. Portanto, há aqui grandes desafios, como é que a equipa, obviamente a equipa vai partir o 5 inicial, eles vão iniciar o jogo, mas depois vão ser colocados e estas combinações é que vão ser essenciais para perceber como é que a equipa vai estar. Vai ter sempre em campo 2 destes 5 jogadores, ou até 3, portanto há aqui alguma curiosidade para ver como é que isto tudo vai funcionar, se vai haver two-man game entre Joel Embiid e LeBron James, como é que Tyrese Maxey se vai comportar a jogar mais vezes sem bola, porque aparentemente há a ideia de que LeBron James vai ser o point forward da equipa, como era em Cleveland, como era em Los Angeles. Portanto, há aqui grandes dúvidas sobre esta equipa, como é que vai ser o final de jogos, quem é que vai assumir as últimas posses de bola, como é que vão ser as últimas posses de bola, vão ser isolamentos, vão ser two-man game, vão ser lançamento exterior, há aqui muitas dúvidas. O talento é tanto que quase que podemos diluir isso no talento. Mas é muito importante, mais importante do que o talento, e vimos isso inúmeras vezes na história da NBA, e que ter a equipa mais talentosa nem sempre significa ganhar, porque a mescla dentro do campo, em playoff, tu saberes o que é que tens de fazer num determinado jogo, é muito importante. E depois, na defesa,
quem é que se vai sacrificar? Porque alguém vai ter que defender o melhor jogador da equipa adversária, alguém vai ter que defender o segundo melhor jogador da equipa adversária, alguém vai ter que ajudar Joel Embiid, porque Joel Embiid, devido às lesões, já tem muitas dificuldades em cobrir espaço, alguém vai ter que se sacrificar como ressaltador, portanto, alguém vai ter que não partir para o contra-ataque e preocupar-se única e exclusivamente com o ressalto. Portanto, há aqui grandes dúvidas. Nick Nurse é um ótimo treinador, também já foi campeão em Toronto, portanto, tem aqui uma missão muito, muito interessante, muitas dúvidas. Eu acho que a defesa e o ataque estão paralelamente com grandes desafios. Olhando novamente para LeBron James, como é que podemos explicar esta redução de salário que levou a Filadélfia? Sim, é engraçado porque a imprensa nacional focou-se muito na redução de 97% e o número apareceu aí porque ele ganhava na casa dos 60 milhões, já não sei agora ao certo, 50 e tal milhões, e agora vai ganhar o ordenado, basicamente o ordenado mínimo, 4 milhões por 2 temporadas. Não, 4 milhões cada temporada, portanto 8 milhões 2 temporadas. Portanto, mas isto é o que já se esperava. Mesmo em Los Angeles já se sabia que isto ia acontecer, já não haveria hipótese de LeBron James continuar a ser um jogador que representasse 30% do espaço salarial de uma equipa, por causa da idade. Havia dúvidas, porque havia algumas equipas que tinham capacidade para dar um bocadinho mais, mas ele rapidamente desmistificou a ideia de que ia jogar por dinheiro, até porque estamos a falar de um multibilionário, e portanto era uma redução absolutamente expectável. LeBron James claramente desvalorizou, ele nunca fez isso durante a carreira, mas nesta fase já o fez, claramente desvalorizou a questão do ordenado e queria ir para uma cidade e para uma equipa onde ele pudesse sentir que realmente podia ser campeão. Portanto, percebo a ideia de que uma redução de 97% no ordenado, mas já era completamente expectável. O máximo que ele poderia ganhar em qualquer equipa nesta fase era na casa dos 15 milhões, que é uma coisa chamada mid-level exception. E, portanto, não é relevante, não é surpreendente, era absolutamente esperado que LeBron James, com 41 anos, que faz 42 em dezembro, se não estou em erro, não, ou dezembro ou fevereiro, agora tenho dúvida. O Ronaldo é fevereiro? Então o LeBron James é dezembro. E iria sempre ter um ordenado muito baixo para o seu talento, claro. Igor, para fechar este tema de olhando para a idade de LeBron James, podemos considerar que ainda é um dos melhores jogadores da NBA? Isto aqui é o mais chocante. LeBron James no ano passado teve uma época do mais eficiente a jogar como terceira opção em Los Angeles. Ele no meu acompanhamento, no meu tempo de vida, diria que só ele e Nikola Jokic os dois estão num patamar absolutamente fora do normal no que diz respeito a QI basquetebolístico. Portanto, LeBron James, só por isso, só por ser o jogador mais inteligente da liga, a parte de Nikola Jokic, já é um dos melhores jogadores da liga. Se juntarmos o facto dele ainda ser um jogador de 25 pontos por jogo, ser o segundo jogador com mais pontos em contra-ataque na NBA, estamos a falar do 0,1% dos seres humanos, e ele, nesse 0,1%, está nos 0,1% dos 0,1%. Portanto, estamos a falar de um jogador absolutamente fora de normal. Não há, as pessoas comparam muito com o Cristiano, não é? Com o Cristiano Ronaldo. O Ronaldo joga na Arábia e a gente já sabe como é que isto funciona. LeBron James não, LeBron James com algumas, obviamente tem que se poupar, já não se pode entregar a 200% na defesa a todas as posses de bola, já tem que escolher onde é que será importante. Eu diria que, sendo simpático, não querendo ser demasiado agressivo, se fizéssemos hoje os 20 melhores jogadores da liga, LeBron James estava lá. Eu até consigo dizer que se fizéssemos hoje os 15 melhores jogadores da liga, LeBron James estava lá. O que aos 41 anos, perto de fazer 42, no desporto não há nenhum exemplo onde um atleta de 42 anos ainda seja. No ténis é possível que haja o Federer, o Nadal, mas mesmo aí não sei se tem tanta longevidade como o LeBron. LeBron James, só para as pessoas perceberem, LeBron James assinou um contrato de 1 ano com outro de opção, portanto ele teoricamente está a preparar-se para terminar a carreira nos Jogos Olímpicos de 2028, que são nos Estados Unidos, nomeadamente em Los Angeles. LeBron James jogou em 1/3 da história da NBA. Portanto, a NBA está com 70 e poucos anos. LeBron James jogou 1/3 dessa história toda. São 23 anos. LeBron James entrou na Liga em 2003. Pensem bem o que é que estamos aqui a... 2003. LeBron James já passou por todas as gerações. LeBron James entrou na NBA no último ano. Já o Michael Jordan tinha-se retirado nesse ano. Ele apanhou a carreira toda de Kobe Bryant. Está a jogar com filhos de antigos jogadores. Está a jogar com está a jogar com o próprio filho. Ele vai ser adversário do próprio filho. O filho do meio está no último ano da universidade. Portanto, pode, para o ano,
não este ano 25, 26, 27, mas em 27, 28, ele ter os dois filhos a jogar na NBA é absolutamente insano e sim, ainda é um dos melhores jogadores da Liga, sem sombra de dúvida. Agora, já não é o eterno melhor jogador da Liga. Com uma longevidade que assusta. Não há comparação no desporto assim profissional de alta intensidade. É muito difícil encontrares alguém que aos 42 anos ainda seja um dos... É muito difícil encontrares alguém que aos 42 anos ainda tenha toda a liga a tentar contratá-lo. Obrigado, Igor. Este foi o tema do dia. Se quiser saber mais sobre esta mudança, bem como mais novidades do basquetebol, basta passar pelo Afunda 3, o podcast da modalidade do 0-0. Fique connosco, fique com o 0-0.